Graças, pais amados, eu tenho uma palavra para o seu coração. A palavra está em Mateus, capítulo 13, versículo 24 em diante, que diz assim: Jesus lhe contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou a boa semente em seu campo, mas enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou, formou espigas, o joio também apareceu. O servo do dono do campo dirigiu-se a eles e disseram: Senhor, não semeastes boas sementes no campo? Então, de onde veio os joios? O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: O Senhor quer que tiremos? Ele respondeu: Não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixe com que cresça juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-nos em feixes, para que, queimando, depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Gostaria também de compartilhar o versículo de número 44 em diante, que fala sobre a parábola, o 36, que fala sobre a parábola, a explicação da parábola do joio, que diz assim: Então ele deixou a multidão e foi para a casa dos seus discípulos, e aproximando-se deles pediram: Explica-nos a parábola do joio do campo. Ele respondeu: Aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, e o inimigo que semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e o encarregados das colheitas são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado pelo fogo, assim também acontecerá no fim da era. O Filho do Homem virá aos seus anjos, e eles tirarão do seu reino todo o que faz tropeçar todos os que praticam o mal. Ele os lançará na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então juntos brilharão como o sol do reino do seu Pai. Aqueles que têm ouvidos. Agora, mais abaixo, no 44, vem outra parábola, que é a parábola do tesouro. E diz assim: O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo. Então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou. O 47 fala agora sobre a parábola da rede, a continuação, que vai dizer assim: O reino dos céus é ainda como a rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim da era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles fora a fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dente. Amém? Só até aqui. Amados, essa palavra forte, e atual, uma palavra Mateus lança, que Jesus fala, que Mateus escreve aquilo que Jesus havia dito.
Jesus, toda vez que queria falar de algo vindouro, toda vez que queria falar de algo profundo, ele se retratava em parábolas para que as pessoas compreendessem, né, com mais facilidades aquilo que ele estava falando, tanto que ele usava coisa do cotidiano, ele usava a plantação, ele usou a pesca, que era algo daquele tempo que eles entendiam, compreendiam muito melhor. E ele fala de um tempo a qual o campo, né, ainda explica direitinho que o campo foi semeado com boas sementes, e essas boas sementes é a igreja de Cristo, a igreja do Senhor Jesus. Mas também fala de um inimigo que sabotou esse campo, implementando dentro dele o joio, e que no tempo certo em que a igreja começa a florescer, começa a dar frutos, também o joio começa a crescer e tentar abafar. Fala na outra sobre a pesca maravilhosa, né? Vai falar sobre o homem que encontrou o tesouro primeiro e que ao encontrar no campo um grande tesouro, ele escondeu o tesouro de novo, correu, vendeu tudo que ele tinha para comprar aquele campo onde habitava, onde tinha aquele tesouro. E aquele tesouro para ele era o mais importante, era a coisa mais rica. Ele entendeu que aquilo era o mais precioso para ele, era aquele tesouro. Ele não comprou o campo por causa do campo em si, mas ele compra o campo porque ele encontrou dentro do campo um tesouro precioso. No versículo de número 44, que fala exatamente sobre a parábola em que o homem encontra um tesouro escondido no campo, o interessante daquele homem é que ele toma uma grande decisão. A decisão era vender tudo que tinha. Isso fala de uma igreja que tem deixado todos os seus princípios, que tem se esvaziado de si mesmo e de tudo aquilo que é riqueza para o mundo, para adotar a riqueza do Pai, para adotar as riquezas de Deus. Essas são escolhas que o trigo tem que ser feito, o trigo tem feito. O verdadeiro trigo tem adotado os tesouros que são os princípios do Pai, aquilo que alegra o coração de Deus, mas o joio não. O joio ele se preocupa exatamente com aquilo em que os seus olhos veem, aquilo que ele pode poupar, aquilo que ele sente. Ele está mais preocupado em fazer aquilo que os seus sentimentos lhe dizem do que exatamente aquilo que a palavra do Senhor tem dito ao seu coração. Esses dias são dias em que a separação acontecerá, meu amado, sobre aqueles que têm olhado os princípios de Deus e aqueles que têm escolhido os princípios do mundo e os princípios daquilo que tem no seu coração, da maldade, da injustiça do seu coração. E essa é a diferença entre o joio e o trigo. Fala também da rede, que os homens indo pescar lançam a sua rede, pegam muitos peixes, mas eles também fazem uma seleção. E em todas as partes que nós vimos em que houve uma seleção, tanto na parábola do campo quanto na parábola dos peixes, ele retrata como os anjos que irão fazer uma separação e que não cabe a nós fazermos essa separação. Mas a Bíblia também relata que em dias de dificuldade haverão dias em que o amor de muitos se esfriariam. Ele fala que sobre o fruto nós conheceríamos o tipo de árvore, e ele fala também que no meio dessa separação, onde o que acontece, a separação é um grande evento, seja de uma plantação ou venha a ser também de uma pescaria, né? Uma pesca maravilhosa, de uma pesca onde eles apanham muitos peixes. E nós temos vivido esses dias. Nós temos vivido os dias em que a igreja verdadeira de Cristo ela tem se fortalecido, ela tem vivido em dias que realmente aqueles que adoram e amam o Senhor, independente da circunstância, eles têm prevalecido, mesmo diante a sufoco, mesmo diante a dificuldade, ele tem permanecido. Ao ler esses versículos todinho que nós acabamos de ler aqui, eu fico com a indagação em meu coração, não sobre a vida dos outros, porque esse eu não posso julgar. Mas eu posso julgar meus pensamentos, eu posso começar a imaginar e a limpar os meus pensamentos, fazendo intrinsecamente, né? Uma introspectiva, olhando para ver quem eu tenho sido no meio dessa parábola.
se eu tenho sido o trigo ou se eu tenho sido o joio, se eu tenho sido a boa parte ou se eu tenho sido a mal parte, se eu tenho vivido o reino de Deus ou se eu só estou no contexto, no mesmo campo, ou se eu estou no mesmo mar em que a rede pegou e na verdade eu não faço parte daquele povo escolhido. Amados, eu não acredito em pessoas que foram escolhidas, porque se Deus tivesse escolhido a uns, Ele não teria feito tantas pessoas. Deus escolheu a todos nós. O problema é quando nós não nos escolhemos a ser aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Repare que o mesmo lugar onde existe o trigo, o joio começa a nascer e é necessário que ele permaneça. É necessário que ele permaneça nesses dias de dificuldade. Pessoas que estão se voltando para o Senhor, mas também permaneçam pessoas que estão fingindo estar voltando para o Senhor. É necessário que o caos aconteça para que o joio e o trigo venham começar a ter uma separação. É necessário que aqueles que amam o Senhor, independente da circunstância, elevem-se em adoração, mas que aqueles que são joio comecem a deturpar a palavra do Senhor em dias de dificuldade, a começar a falar mentira, e você vai ver isso muito na internet, pessoas que começam a colocar o joio no meio do trigo, no meio da plantação do trigo, começam a inventar doutrinas mentirosas, começam a inventar doutrinas que levam o povo a um engano, à mentira. E nesses dias é onde a igreja ela precisa se fortalecer no Senhor. Então essa parábola dita por Jesus aos seus discípulos, esclarecendo esses dias de dificuldade, esclarecendo porque eles iriam carregar a missão de falar com a igreja, que sou eu e você. E eles nos ensinam sobre os falsos profetas, eles nos ensinam também a ter um coração de sermos o trigo e não o joio, porque isso é uma escolha. Não é que o inimigo tenha plantado o joio não são as pessoas, o joio são princípios que as pessoas têm carregado dentro de si. Essa está a diferença. Não é que o Senhor fez alguns e a outros deixou com que Satanás fizesse, porque Satanás não tem poder de fazer ser humano algum. Mas Satanás tem o poder de fazer intriga, porque ele é o pai da mentira, ele é o pai do engano. E aonde muitas pessoas têm deixado de ser levado como o joio e não como o trigo, ou como o peixe que é selecionado para ser jogado fora porque não presta. Mas isso não foi porque o Senhor o fez assim, mas porque as pessoas têm escolhido dentro do seu coração viver dessa forma. E mediante essa palavra eu começo a meditar em que caminho eu tenho trilhado. Se eu tenho crescido como trigo, obediente, plantado pela palavra do Senhor, temente ao Senhor, vivendo aquilo que o Senhor plantou em meu coração, ou se eu tenho deixado com que Satanás plante o joio dentro do meu coração para que eu fique no mesmo contexto de igreja, congregue todos os dias, seja assíduo na igreja, mas o meu coração carrega sementes que não são trigo, são joios. E a pergunta é, que tipo de semente você tem guardado em seu coração? Que tipo de semente você tem deixado florescer dentro de você? Você tem guardado as palavras que o seu Senhor diz? Você tem olhado para o Senhor em dias de dificuldade? Ou a mídia ou as pessoas de fora, externa, conseguem influenciar você mais do que a palavra do Senhor tem para te influenciar? E essas palavras que nós acabamos de ler, elas são atuais e serão atuais até o fim do tempo, porque ainda o Senhor não resgatou a sua igreja. Mas eu quero te dizer, ainda que isso esteja em baixa, ainda que as pessoas falem pouco sobre isso, Jesus nos deu uma promessa de que Ele viria nos buscar, amado. E é sobre essa palavra de que Ele viria me buscar, de que Ele vem te buscar, é que nós temos que estar firmados. E para estarmos firmados, assim como essas parábolas, também tem a parábola das 10 mulheres, as 5 loucas e as 5 prudentes. Que tipo de pessoa você tem sido? Que tipo de pessoa eu tenho sido?
Eu não tenho o direito de julgar o meu irmão, nem de dizer se ele tem sido aquele que carrega a boa semente ou a má semente, mas eu tenho como olhar para dentro de mim e enxergar se aquilo que eu tenho carregado é bom ou ruim. Por isso eu quero te convocar a olhar para dentro de você. E nesses dias de dificuldade, nesses dias em que parece ser o princípio das dores, do parto, o princípio de tudo aquilo que Jesus já havia declarado sobre a sua igreja, de que ele viria buscar a sua igreja, de que ele vem buscar a sua igreja, eu quero deixar para você essa palavra para que você examine o seu coração. E se porventura existe dentro dele algum joio ao invés de trigo, você possa fazer ali uma limpeza dentro do seu coração, se voltar ao Senhor, porque Ele é um Deus de amor, um Deus de compaixão, um Deus que te ama, um Deus que é o seu Pai e Ele não quer a sua condenação, pelo contrário, Ele tem nos dado tempo para poder olharmos para Ele, nos voltarmos a Ele. E nesses dias de dificuldade, nós venhamos ser aquele trigo que vem crescendo e resplandecendo, para que no final da colheita o Senhor venha trazer sobre nós a alegria e a glória do Senhor venha se resplandecer sobre nós e não venhamos a ser como o joio que será fechado, pego em feixos para ser queimado no fogo, onde as pessoas se lamentarão eternamente e aqueles que serão escolhidos pelo Senhor e levados como igreja adorarão o Senhor e viverão para aquilo que nasceram para ser, eternos com o Pai. Que Deus abençoe e que essa palavra entre no seu coração e que faça florescer bons frutos para a glória do Pai, em nome do Senhor Jesus.